Olá, no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a síndrome de suspensão inerte, o que é essa síndrome e em que momento ela ocorre. No vídeo de hoje eu vou falar alguns aspectos, alguns pontos para reduzir os danos causados por essa síndrome. Meu nome é Wesley Silva, sou diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de SST. Se você perdeu esse vídeo, não se preocupe, vou deixar aqui em cima o link para você acessar. Como já dito anteriormente, a síndrome de suspensão inerte ela vai ocorrer quando o trabalhador sofre uma queda em altura e a sua queda é retida pelo Sistema de Proteção Individual contra Quedas, o SPIC, permanecendo o trabalhador em uma situação suspensa e também de inércia. Essa síndrome demanda um pouco de preocupação porque o trabalhador pode ir a óbito dependendo do tempo de suspensão e os responsáveis pela organização e pela atividade poderão sim ser responsabilizados pelo acontecimento. Mas como fazer para proteger o trabalhador dessa condição? A primeira coisa que nós precisamos observar é a hierarquia das medidas de controle prevista na NR35. No planejamento de todo o trabalho em altura, deve-se observar a seguinte ordem das medidas de controle. Primeiro, evitar o trabalho em altura, ou seja, buscar medidas alternativas para evitar o trabalho em altura. Segundo, adotar medidas que evitem a queda do trabalhador, por exemplo, equipamentos de proteção coletiva. E terceiro e último, seria a adoção de medidas que reduzam ou minimizam as consequências de uma queda, por exemplo, o emprego de equipamentos de proteção individual. Passando dessa atividade, sendo observado que realmente será necessário o trabalho em altura, que existe o risco de queda e que será adotado equipamento de proteção individual, precisamos começar a nos preocupar com a síndrome de suspensão e também com outros riscos relacionados à queda. E aí vem a pergunta: quais as ações nós podemos adotar realmente para reduzir os danos causados pela síndrome de suspensão? A síndrome está relacionada a 3 fatores básicos: a suspensão, ou seja, o trabalhador permanecer suspenso. Segundo, a inércia, esse trabalhador permanecer numa condição de inércia, por exemplo, de baixa movimentação, sem movimentação, principalmente dos membros inferiores. E a terceira, tempo. Quanto tempo esse trabalhador irá permanecer nessa condição suspensa e de inércia? Entendendo isso, precisamos estabelecer ações para atuar nesses 3 fatores. Entendo que evitar a suspensão está relacionado diretamente a evitar a queda, pois caso o trabalhador venha a sofrer essa queda, o sistema de proteção individual irá atuar para retê-la e automaticamente, ou como consequência, a fazer com que o trabalhador permaneça suspenso. Logo, medidas de proteções coletivas que evitem a queda, neste ponto serão essenciais. O outro fator é o tempo, e a pergunta ligada a ele é: como reduzir o tempo de suspensão inerte deste trabalhador? Dentro do processo de análise de risco, é necessário observar todos os cenários possíveis de emergência que podem ocorrer deste trabalho em altura e estabelecer ações para a resposta a essa emergência. Entendo que todo trabalho em altura vai ter 3 situações de emergências básicas. A primeira é: o trabalhador está executando uma atividade em cima de uma estrutura, por exemplo, um andaime, e ele tem um mal súbito e permanece na estrutura. Então, no caso do andaime, ele está executando uma atividade, desmaia e permanece sobre o piso do andaime. Então, essa seria a primeira situação de emergência. A segunda situação de emergência seria: o trabalhador está executando a atividade em altura, não faz uso do sistema de proteção individual contra quedas ou não conectou o seu equipamento de proteção contra quedas a um ponto de ancoragem, e aí ele sofre uma queda e vem a cair sobre o solo. E a terceira situação de emergência que pode ocorrer em praticamente todo trabalho em altura é o trabalhador sofrer a queda da estrutura e ele está utilizando corretamente o sistema de proteção. Neste momento ele vai reter essa queda e permanecer suspenso, necessitando então de um resgate. Como o tema desse vídeo é a síndrome, vamos nos concentrar na terceira situação. Como você já deve ter percebido, essa síndrome demanda atenção e uma atuação rápida a fim de reduzir os danos ao trabalhador e o risco de morte. Nesse cenário, o objetivo principal de um resgate é a retirada rápida do acidentado, seja pela realização do auto-resgate ou pelo acionamento de uma equipe de resgate especializada. Algumas situações de emergência são de menor complexidade, podendo o resgate ser feito até mesmo pela própria equipe de trabalhadores, desde que eles sejam bem treinados e possuam, por exemplo, uma solução de pré-engenharia já instalada no local de trabalho, pois já é previsto na análise de risco uma determinada situação de emergência. Para outras situações, será necessário o acionamento de uma equipe de resgate especializada. E neste ponto, a organização deve disponibilizar meios de comunicação para acionamento dessa equipe de resgate. Equipe de resgate treinada e apta para essa situação de emergência. Equipamentos necessários para o resgate e primeiros socorros.
e também uma resposta rápida. Algumas organizações consideram nesse tipo de situação equipe de resgate pública, por exemplo, o Corpo de Bombeiros. Mas como garantir que no momento que ocorrer uma queda na sua empresa, que tiver uma situação de emergência, essa equipe estará disponível para o resgate, visto que ela poderá estar atendendo um outro cenário de emergência, como por exemplo um acidente envolvendo veículos ou até mesmo um incêndio? Como o fator que nós estamos discutindo é tempo, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Considerando que a equipe de emergência pública está disponível para você naquele momento que você precisar, quanto tempo essa equipe irá demorar para chegar na sua organização e efetuar o resgate desse trabalhador que sofreu uma queda em altura? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. E se você chegou à conclusão que o tempo de resposta é relativamente alto, então é um indicador que você precisa revisar o seu plano de resposta à emergência. E talvez seja interessante você considerar a construção de uma equipe de emergência especializadas dentro da sua organização ou em conjunto com outras empresas da região. Nos momentos de emergência, uma equipe bem treinada faz muita diferença. Isso vai ajudar a reduzir o tempo de resposta neste cenário complexo. Estima-se que o tempo para retirar um trabalhador nessa condição suspensa é de no máximo 20 minutos. Assim, irá reduzir muito significativamente o risco de óbito deste trabalhador. Claro que após o resgate, a síndrome de suspensão ainda demanda uns cuidados especiais e um primeiro socorros bem realizado é algo crucial. E agora ficou faltando falar uma ação para o terceiro fator, que é a inércia. Uma das soluções que nós temos no mercado hoje são as chamadas fitas anti-trauma de suspensão inerte. Essas fitas já são fabricadas pela maioria dos fabricantes de equipamentos para trabalho em altura. Essas fitas são de fácil utilização. Caso o trabalhador venha sofrer uma queda, ele vai liberar essas fitas e utilizá-las nos pés, de forma que o trabalhador possa ficar em pé durante a suspensão, fazendo com que suas pernas possam se movimentar, ativando a circulação, ou seja, reduzindo ou eliminando a inércia. Isso vai reduzir ou retardar os possíveis danos causados pela síndrome de suspensão e também possibilitar um maior tempo para o resgate. Porém, eu preciso levantar 2 pontos. Primeiro, que o trabalhador precisa ser treinado na sua utilização. Segundo, que o trabalhador somente vai utilizar essas fitas se ele estiver consciente. Para facilitar para você, eu vou deixar aqui embaixo o link de alguns fabricantes desses equipamentos. Então você vai acessar esse link e vai conseguir visualizar um pouco desse equipamento que eu estou falando e você vai fazer uma análise de qual é mais adequado, se é aplicável à sua organização e possivelmente uma compra. E agora que você já sabe um pouco mais sobre a síndrome de suspensão inerte, é hora de analisar dentro da sua organização se o seu plano de resposta à emergência realmente contempla esse risco e se você tem medidas eficazes para reduzir os danos causados por ela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar. Um abraço e até os próximos vídeos.